Seria esse jogo de horda melhor que Vampire Survivors? Na minha opinião, o que são vampiros? Vampiros são apenas uma civilização crua do parasitismo elegante. Vivem mais, sabem mais e consomem sem pedir licença, sugando a vitalidade enquanto se vendem como superiores. O que os torna perigosos, não só pelo dano físico que causam, mas pela lógica que representam. A normalização da exploração como algo natural ou até desejável. Ainda assim, como toda praga bem adaptada, oferecem vantagens incômodas à sociedade, funcionando como arquivos vivos de conhecimento, catalisadores de avanços científicos e espelhos cruéis que escancaram como hierarquias, elites e sistemas humanos já operam do mesmo jeito, só que com menos honestidade e mais discurso moral. E o que são sobreviventes? Sobreviventes são aqueles que, dadas as condições negativas de vida naquele momento, naquele local, naquele tempo, naquele espaço, eles seguem adiante, lutando com todas as forças, segurando sua vitalidade pela ponta dos dedos, mantendo-se fortes e firmes contra qualquer adversidade para se manterem vivos e continuarem a história da espécie, o seu legado, da sua família, da sua linha genética, árvore genealógica e tudo mais. Com isso, eu expliquei o que são os vampiros e o que são os survivors. Vampiros são vampires em inglês e survivors são sobreviventes em português. E como eles se comparam com esse jogo que se chama A Horda Quer Te Matar. Por que a Horda quer te matar? Porque você tem uma arma e ele só tem acesso a espadas, granadas e machados. Então você está apresentando uma nova tecnologia a esses soldados que lutavam com espadas e pode ser muito vantajosa para a sociedade deles, a cidade deles, com proteção e ataque e nova exploração. É tipo quando os foram descobrir o Brasil e trouxeram o espelho aí, os índios viu os reflexos lá, deram os ouro em troca. Foi tipo isso aí, só que nesse jogo é uma AK-47 apontada para a cabeça dos inimigos. Como isso é relevante para a história desse mundo? Nesse mundo, a Terra, tem dois jogos de horda: Vampire Survivors e A Horda Quer Te Matar. Provavelmente, sim ou não, esses jogos de horda tem mais que esses dois jogos, provavelmente sim ou não, do que eu falei. Então eu tava sendo desonesto, provavelmente, se existirem mais ou não jogos desse jeito. Mas se não existirem mais ou não jogos desse jeito, que são chamados de Bullet Heaven, que ao invés de ter várias balas chegando na sua tela, só é você que está tirando as balas, e então, o que está aparecendo é inimigos, então suas balas estarão no céu, pois elas estarão atingindo cada tiro. Cada golpe que você desferir, você vai poder acertar alguém. E particularidades desse jogo aí que são muito interessantes. Você tem uma granada, que essa granada, ela fica recarregando a cada 14 segundos no começo, você pode ir melhorando. E toda vez que você joga ela começa a carregar. Não, você pode segurar o botão direito do mouse para escolher se ela vai mais para longe ou mais para perto. Se você jogar ela pertinho, os inimigos estiverem chegando perto de você, ela vai estourar e vai ser muito bonito. Porque os inimigos diferentes do Vampire Survivors, que é o jogo 16-bit pixel, esses jogos são todos inimigos 3D com física. Então os bichos saem voando, estouram perto, estouram o braço, que deixa muito massa o jogo. Tem sangue, tem tudo mais. E também você tem o rolamento, que você fica invulnerável a dano, e a corrida, que é quando você segura o shift. Então já tem muito mais mecânicas que no outro jogo, que você tem apenas WSD e você não pode nem atirar. Quando você upgradeia o suficiente, você pode ver no começo do jogo, eu foquei bastante em upgradear a felicidade, ó. Aí ia ser bom demais, o personagem ia ser muito feliz na vida. Eu foquei muito em upgradear a velocidade, que me deu muitas vantagens, porque enquanto os inimigos estavam correndo, eu estava andando e eu podia atirar. Enquanto você está correndo, você não pode atirar. E com isso, você tem a vantagem de poder atirar constantemente sem se preocupar em fugir. E você pode fugir andando até certo ponto da jornada, porque os inimigos estão fraquíssimos. Nesse jogo aí, a fase que eu joguei é a primeira fase do jogo. Porém, eu não tenho fases, são hordas de diferentes desafios. E como é a primeira fase do jogo, né, que se eu vou jogar vai ser o que o jogo me apresenta. Elas
não é tão difícil assim, que é bem trágico. Mas também o concorrente começa assim desse jeito também. E não tem problema nenhum. Nem todo jogo é feito para ser difícil, tem jogos que são apenas para ser satisfatórios e ocuparem a mente do jovem trabalhador que voltou para casa da reposição do atacado e quer se divertir brevemente, esquecendo tudo o que aconteceu. Toda lágrima caída e leite derramado vai ser esquecido jogando A Horda Quer Te Matar, o que é um nome muito pesado. Matar é um negócio que é definitivo. Quando você mata alguma coisa, ela não volta mais, provavelmente, dependendo do que você acredita ou não. E se você segue ou não a sua religião do jeito certo. E se você se arrependeu ou não no jeito na hora da sua morte. Mas eu tô falando de se você matar, não se você for morto, né? Então, a arma nesse jogo, ela tem balas infinitas, você pode segurar o máximo possível do botão esquerdo, enquanto você não estiver rolando, correndo ou jogando a granada, você pode continuar atirando constantemente. Tem 3 inimigos, pelo menos nessa fase, que é o cara que joga o machado, um cara que joga a espada e um cara que joga granadas e um cara que corre rápido com uma faca tentando te emboscar, mas ele tem menos vida. Nesses inimigos não apresentam tanto perigo. Ah, tem o escuro também, que também ele deixa o jogo mais bonito e interessante, mas também não apresenta mais perigos. Então esse é um dos erros graves do jogo, na minha opinião. Apesar de poder ser melhor ou não que o Vampire Survivors, na minha opinião, eu vou dar em breve. Esse jogo, apesar de ser muito mais bonito que o Vampire Survivors, ele tem essa fator aí que não tem um boss quando chega no final. Provavelmente, se eu chegar no final ou não, você vai descobrir se tem um boss ou não. E ele, quando você mata muitos inimigos constantemente, aí você percebe que é só isso aí mesmo. Os kits aparecem randomicamente, também dos inimigos que você mata. Eu acabei com bastante kit no mapa aí que eu acabei só utilizando aleatoriamente, só pra deixar a vida maximizada para caso alguma coisa acontecesse. E também tem uma particularidade que todo inimigo solta um quadradinho, e esse quadradinho aí você pode chamar uma caixa de loot que é automática, quando completa a barra lá em cima. Quando essa barra lá em cima completa, você aparece nessa tela que tá vindo uma caixa de loot. Loot é luteamento em português, provavelmente. E quando essa caixa de loot cai, ela cai dando dano em quem está perto e te dando upgrades. Os upgrades aí, eles não foram tão memoráveis na minha opinião. Também, o que foi mais divertido nessa run que eu obtive foi poder pegar mais granadas. Mas as granadas, quando você lançava uma, a outra só carregava uma por vez. Se você tivesse 3 slots de granadas, você carregava uma de cada vez, não carregava as 3 ao mesmo tempo. Então você nunca ficava forte mais. E a raridade dos upgrades aí, o máximo que apareceu pra mim foi raro. Então também é complicado, né, velho? O cenário aí é esse parquinho aí, esses quadrados, tem umas árvores, tem 2 paredes e tem um monte de porta que os inimigos estão entrando. O que é um cenário interessante, né? Tem uma parede protegendo, tem as plantaçõezinhas que os inimigos não conseguem passar e você consegue tirar por cima. Porém, né, a coisa mais bonita de se ver, porque não é um mapa infinito, gerado infinitamente, que você pode sair andando numa direção para sempre. O que seria muito interessante. Então, voltando ao que eu tava começando o vídeo falando, Vampire Survivors ou A Horda Quer Te Matar. O que é uma horda? É uma grande quantidade de inimigos, pessoas ou seres vivos aí que vêm sem parar e estão te perseguindo para algum motivo, né? A horda eu acho que é só algo que está existindo em grandes quantidades, uma tribo de tártaros ou de outros nômades, ou grupo numeroso de pessoas, multidão. Então acho que animais não estão contidos nesse significado. E quer te matar, o que significa quando a pessoa quer te matar? Ela quer tirar a sua vida e quer que você não continue naquele planeta que ela está habitando. E isso pode ser negativo ou não, dependendo do que você está achando da sua vida. Eu acho que morrer é negativo para a vida de qualquer pessoa, que após ela morrer, ela vai deixar de estar viva, o que é trágico para todos. O que acontece nesse jogo? Vem as hordas,
espaçadas em tempo, elas não vêm todas juntas, que também deixa o jogo menos épico. O rock fica tocando insanamente no fundo, porém não tem inimigos suficientes para deixar o jogo muito insano assim. O momento mais legal desse jogo é quando junta um monte de inimigo correndo atrás de você, você joga uma granada, ou sua bala tá com perfuração, e você começa a atirar, joga granada, estoura tudo na sua tela, é muito massa, a tela fica toda vermelha, porém isso não acontece muitas vezes. Então, eu vou dar minha opinião agora, qual eu achei melhor. Eu joguei Vampire Survivors no lançamento, logo quando teve a explosão do Vampire Survivors. Quando todos estavam achando o jogo revolucionário e mudou tudo o que as pessoas achavam sobre os games e abriu aquele gênero que mudou tudo, que é expande inimigo e você não consegue nem atirar, você só consegue retrucar com o que você pega de upgrade, que são as pequenas armas que atiram automaticamente. Eu joguei esse jogo logo no lançamento, como eu tinha falado, e eu não achei tão interessante assim, velho. Eu gostei dele no lançamento, porém eu achei ele meio... Você está muito à mercê da sorte nesse jogo aí, você pode mirar e atirar, você pode rolar, então você tem mais skill envolvida, apesar de não ter tanta dificuldade. Você está muito à mercê da sorte e tem runs aí que... os eventos aleatóriozinhos que aconteciam, eles são muito difíceis de você combater, sendo sua primeira run ou alguma coisa assim. E você só reagir, porque às vezes os inimigos que aparecem para te emboscar e fazem aquele círculozinho em você, uns quadrados, uns pilares, eles acabam tendo muita vida, ou acabam dando muito dano e você não sabe direito qual é a ordem que você tem que matar eles. E a arte, eu achei que, apesar de ser o precursor de todo o gênero e alguém tem que iniciar, alguém tem que andar para você poder correr, a arte eu não achei tão interessante também. Achei que é um jogo muito simples aí, e mesmo hoje em dia não mudou muito, apesar de ser um jogo extremamente barato para o tamanho que ele ficou. Então ele foi o precursor, ele não tinha muitos gráficos, não tinha muita história, não tinha muita jogabilidade, mas ele iniciou tudo que veio a vir. Mas na época, mesmo com todos esses fatores aí, eu não tinha achado ele tão interessante e joguei apenas 3 horas dele. Desbloqueei, achei a progressão do jogo confusa, o modo de desbloquear as coisas, essas coisas aí. A Horda quer te matar, achei um jogo mais simples, mais rápido, tem o timer também no topo da tela, você é afinado em um quadrado, então você não tem objetivos de chegar em algum ponto de um mapa infinito. E achei mais bonito também, apesar de ter outro jogo que é exatamente como a Horda quer te matar, mas é mais bonito ainda, que eu acho interessante e um dia eu vou jogar ele. Mas se for pra comparar, não é que a Horda quer te matar seja o melhor desse gênero, mas é que ele é o melhor que o precursor dele, então isso aí já é interessante já para os fatores de compra, que os dois jogos são pagos. E eu achei melhor o A Horda Quer Te Matar, por você estar no controle, você poder rolar, correr, atirar, mirar e fazer todas essas coisas interessantes que um ser humano sempre quis fazer. Atirar numa multidão, matar velhos, homens e crianças, mentira. Esse jogo não explora esses fatores aí que eu falei. O jogo certo para isso é GTA, mas não tem crianças no GTA, então tira essa sua liberdade. Tem crianças no Cyberpunk, mas você não pode causar dano a elas, o que tira um pouquinho também da imersão, né? Lá tem idosos, cadeirantes e mulheres no Cyberpunk, porém Cyberpunk ainda é um jogo incompleto até hoje, depois de 3 anos do lançamento dele, 4 anos, ele ainda é um jogo quebrado, que está funcionando aí, segurado por alfinetes, segurado por elásticos para funcionar. Então, não tem um jogo que represente essa fantasia masculina de você matar o que você quiser na sua tela de verdade. Como você aproveita muito o jogo? Porque você, como os jovens atualmente falam, você é um Sigma no jogo, você é o Sigma e os outros são os Betas. Por quê? Porque o Sigma ele tem uma arma e os Betas têm uma espada. Isso aí é a evolução humana representada num jogo. Esse jogo foi gravado
entre as 4 horas da tarde e as 5 horas da tarde. Ele foi jogado com o mouse e teclado no fone de ouvido. Então eu estava ouvindo o jogo que eu estava jogando. Eu usei o botão esquerdo para atirar, o espaço para escapar e o botão direito para jogar granadas, sempre focando em tomar pouco dano, apesar de não ter perigo suficiente à minha volta. Como você pode ver nesse momento da gameplay, eu já estou com muito mais poderoso que no começo, já estou muito mais rápido. Eu agora já tenho 2 granadas ou mais. Consigo andar no mapa com facilidade. Você pode ver que eu não erro nenhum tiro, como sempre. E o chão já está todo vermelho, o que deixa o jogo muito mais interessante visualmente que o aliado dele. Eu também, brevemente, eu pego... Não, já estou com 3 granadas na verdade. Provavelmente eu pego elas no futuro. E eu finalmente consigo o upgrade lendário, que é logo de aumentar a vida, que eu mal tomei dano nesse jogo. Então não foi tão interessante esse o upgrade lendário. Então esse é um dos pontos negativos desse jogo aí também, que você não tem muita capacidade de upgrades. Você no menu do jogo, que eu acabei cortando a gameplay, você tem as armas, que é a PP Bison. Eu tô falando elas do CS, o nome delas no CS, que eu acho que era isso que o criador do jogo gostaria. Você tem a PP Bison, a Mac 10, a M4, a K47 e uma AUG. E essas armas, tá mais pra Negev. Essas armas aí, cada uma tem sua particularidade, mas a mais balanceada de todas é a K47. E tem uma shotgun também. E a que eu não curto. Todas as armas têm essas particularidades, porém você não tem muita variação além disso. Todas as armas atiram balas, então não tem uma espadinha, não tem um bastão, então é isso aí a gameplay, você vai ficar atirando pra sempre neles. Mas esses jogos desse estilo aí, realmente, de qualquer jeito, eles são feitos para serem aproveitados pouquíssimas vezes, são muito repetitivos, não tem o que fazer. A fórmula é repetitiva, é você correndo em volta do mapa que não tem nada, que você só sobrevivendo e fazendo objetivos aí que não significam nada. Quando você termina ele também, você não ganha nada. Por isso que esse gênero aí é um gênero arriscado de você entrar e fazer um jogo, como foi a coragem desse criador que fez ele. Então, esse é um dos grandes diferenças do Vampire Survivors para esse jogo. Ele não tem essa variedade que o Vampire Survivors tem, que é várias armas, desde uma memória vívida que eu tenho do jogo. Quando eu jogava ele em 2022, no lançamento dele, a quantidade de armas diferentes, magias. Porém, minhas runs aí, por o motivo que eu tinha parado de jogar também logo no lançamento e nunca mais voltei, é que minhas runs aí sempre foram focadas em pegar aquelas armas que deram certos muitas vezes, e evitar as armas que deram errado, tipo chicote, essas coisas, e eu pegar sempre a magiazinha redonda que ficava rodando em mim, o terremoto que ficava ao meu redor, essas coisas assim. Então, quando um jogo é sobre aleatoriedade e várias opções, e tem opções claramente melhores umas que as outras, e o jogador, fica sempre tentando buscar as melhores armas, que ele já sabe que existe e fica tentando ignorar o resto, você falhou no seu game design. Esse jogo aí não corre esse risco, porque só tem armas e todas atiram do mesmo jeito, porém não dá uma variedade positiva, ou não, do Vampire Survivors. Também agora, nesse gênero, tem jogos 3D agora, porém eles ainda seguem o estilo pixel art 3D, que é um estilo enfadonho que só gamers de verdade compram. Por isso que é um gênero ainda muito pequeno. O estado do mundo atual é grave, né, velho? A guerra aí tá pra estourar em todos os cantos, pobreza aí subindo. Mas sempre foi desse jeito, em qualquer século você vai achar alguém reclamando de algo que a sociedade está fazendo. Quando você é aquele a reclamar, você está em posição de poder e você pode falar o que você quiser. Desde que tenha alguém te ouvindo, todos vão estar... você vai se sentir na posição de falar o que os outros não têm coragem e criticar todos os esforços deles. Isso aí, quando você está nessa posição, você quer criticar mesmo, para se sentir poderoso.
E críticas são importantes também, desde que vão para aqueles caras lá que... Desde que seja uma crítica que vá para algum lugar, ou crítica na comédia, que também é muito interessante, e críticas que não só vão para algum lugar, mas também são válidas. Mas críticas que não são válidas também deixam o mundo muito mais interessante. Todas essas coisas aí são só para pimentar a vida. Estamos todos numa bola azul e amarela, que é o Brasil. Tem verde também, que é verde, amarelo, branco e azul, que é a bandeira do Brasil. Todos estamos nessa bola aí, a bola da bandeira do Brasil, e não tem como sair dela, a não ser que você seja um astronauta. Eu acho que nenhum astronauta do Brasil pisou na Lua ainda. Não sei se vai acontecer também, que não tem muito o que fazer na Lua lá, né? Estão mandando uns robozinhos lá para o satélite. Aí não sei o que eles querem lá, tem pedra branca lá também. Aqui também tem pedra branca, é difícil, né? Mas é isso aí. Então você está condenado a viver na Terra, que seja na comunidade, que seja com amigos. Você tem que estar disposto a fazer amizades, interagir com as pessoas, mesmo que você não ache que elas são no seu nível. Você tem que ter a humildade de deixar todos confortáveis ao seu redor e sempre mantendo a elegância perto dessas pessoas, não só delas, mas de todos os seres. Os animais são importantes para o mundo. Eles geravam comida antigamente, atualmente eles geram amizades também e domésticas, né? Eles são domesticados e eles geram amizade, calor ao abraçar eles, calor ao vestir a roupa deles. A roupa deles não, a pele deles para a roupa. E são muito importantes também para o mundo atual. Esse jogo de ordem é o melhor jogo que existe e essa é a minha opinião. No momento dessa gravação aí, não, na gravação não, na parte do vídeo que eu estou no sweet spot do vídeo. Sweet spot é o ponto doce, que é o ponto mais divertido do jogo, que tem vários inimigos na minha tela. Todos estão fazendo alguma ação aí, seja correndo, seja atirando, ou seja lançando coisa na minha tela. E eu estou correndo com uma velocidade muito grande, estou com perfuração, estou curando minha vida. E o tempo está acabando. Quando o tempo acaba aí o jogo fica mais trágico de novo, que diminui bastante a quantidade de inimigos e eu só tenho que matar os que sobraram. E quando acaba isso, o jogo tem um final trágico, que é apenas provavelmente um texto aparecer na sua tela falando que você sobreviveu ao jogo. Que afinal, qual seria um final satisfatório para a Horda quer te matar? Uma pergunta que levará séculos para a sociedade responder. Esse jogo não deixará de ser parará de ser falado por aqui, será falado por muitos anos, em todos os lugares do mundo, com certeza.